Doeu fracassar. Doeu as mais de 1000 tentativas, né, que ele fez pra... Agora vai dar certo, agora vai dar certo. E foi mais de 1000. Ele poderia ter ficado ali no sofrimento. Por isso que eu falo, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Ele poderia ter ficado no sofrimento, mas não. Não, doeu, talvez ele chorou, ele sentiu raiva, ele jogou o balde, mas ele falou, isso não vai resolver o meu problema. Isso não vai fazer com que a eletricidade materialize. Eu acredito em algo e eu vou até o fim. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, esteja do seu lado. Mesmo sem entender muito bem, foi exatamente o que ele fez. Integrou essa luz e sombra, esteve do seu lado. E assim ele obteve êxito. Foi, para aquela época, cara, foi um gênio. E só prosperou, em todos os sentidos. E se ele tivesse desistido? Por isso que eu fui aprendendo e fui fortalecendo isso em mim. A seguinte frase. As coisas... Foi fazendo muito sentido isso pra mim, sabe? Porque as coisas só não dão certo se você não faz ou desiste. É por isso que não dá certo. Talvez você precise recalcular a rota. Mas não é que não deu certo. Você só precisou ajustar. Por tempo suficiente até dar certo. É como um plantio. Você plantou e você precisa regar por tempo suficiente até brotar, até florescer, até dar frutos. É a lei da semeadura. Não queira brigar com a lei universal. E aí, isso aqui é muito forte, né? Olha só. Depois perguntou, né, se ela guardava algum rancor, né, de Hitler. E ela respondeu. Me olhou dentro dos olhos e falou, não guardaria raiva alguma dele. Se o fizesse, ele ganharia a guerra. Porque eu ainda o estaria carregando comigo. Em todo lugar que fosse. Ed é uma campeã da liberdade, portadora de uma luz tão grande e inspiradora, que estaríamos muito bem servidos se seguíssemos suas pegadas. É muito fácil ficar preso à mágoa e à dor e permitir que a sombra e a nossa história ditem o futuro, minando o nosso bem-estar. Então aqui eu vou repetir. A gente sempre tem escolha. Independentemente do que nos aconteça, a gente tem a escolha de acreditar que aquilo me favorece ou que aquilo me destrói. Dói, vai doer. Você acha que não doeu? Ela tá no campo de concentração. E ver só as pessoas partirem. Claro que doeu. Mas ela não ficou no sofrimento. Ela via a vida dela mudando dentro da cabeça dela primeiro. E as coisas mudaram. O jogo virou, não é mesmo? Então, é muito fácil ficar preso à mágoa e à dor. É mais fácil, na verdade, né? Porque a gente fica no outro me. O outro me fez isso, o outro me fez aquilo. E aí, a gente, na verdade, dá poder a ele. Porque a gente guarda o que o outro me fez, o outro não sai. O outro aluga um triplex no nosso coração. Que a gente quer seguir nossa vida, que a gente quer fazer outra coisa diferente. E aquela pessoa, a situação, eu tô guardando ela dentro de mim. Aqui, ó, é muito fácil ficar preso à mágoa e à dor e permitir que a sombra e a história ditem o futuro, minando o nosso bem-estar. Quando nos prendemos aos ressentimentos em relação a nós mesmos ou aos outros, né? Porque tem gente que é muito fácil perdoar os outros, né? Não, eu perdoo muito fácil, não, porque o ser humano é passível de erro, que não sei o que, mas não se perdoa. Eu vejo muito isso, sabe? Que às vezes a gente tem uma certa facilidade até, digamos assim, de perdoar outras pessoas. Na verdade, a certa facilidade que eu falo é que é mais fácil do que a nós mesmos. É bizarro, né? Em muitos casos, tá? Nem sempre, mas em muitos casos. Então, quando a gente se prende a esses ressentimentos em relação a nós ou aos outros, nos atamos àquela mesma coisa que nos causou a dor com uma corda mais forte que aço. Tá aí os divórcios energéticos que a gente precisa fazer, né? Tá aí as limpezas que as pessoas acham que não precisa, né? Não precisa. A gente se prende de todo jeito. Até pra uma fechada no trânsito, às vezes a gente se prende.
Ou às vezes por amor, né? Você vai lá naquelas pontes lá e coloca uns cadeados em nome do amor. Coloca as correntinhas do... Como é que chama, gente? Aquela do... Como é que chama? Aquela da Bahia lá. Nossa Senhora do Bonfim. Ah, prende aquelas correntinhas tudo lá nas pontes. Você acha que você não tá se prendendo aquilo não, né? Não, né? Tá bom. Tá bom. Depois você não sabe o que é, né? Que tá te prendendo aí. Conforme diz o meu querido amigo Brent, recusar o perdão aos que nos magoaram é como ser alguém que se afoga e cuja cabeça está sendo mantida embaixo d'água por outra pessoa. Em determinado momento, você perceberá que tem de ser a pessoa que luta para voltar à superfície. A única forma de lutar contra a mágoa e a natureza opressiva da nossa sombra é com perdão e compaixão. O perdão não acontece em nossa cabeça, mas no coração. Ou seja, não adianta o gogó, não. Não adianta você falar, não, eu perdoo. Mas 2 dias depois você tá ali falando, eu perdoo, mas eu não esqueço. Não, minha gente, esquecer é outra coisa. Esquecer é amnésia. Concordar também, concordar não é perdoar, não é concordar, perdoar não é ser permissiva, perdoar não é esquecer. Não. É só você tirar aquela pessoa da tua narrativa, da tua cabeça, do teu coração, da tua vida. Entende? É sobre isso. Só que quando você parte do entendimento superior, assim, um entendimento emocional, né, de um campo, né, maior, além aqui da Terra, você entende que tudo é pro teu crescimento, que tudo acontece por uma razão, que a vida é amigável, que tudo colabora pro teu bem e você simplesmente entende. É como a história da pequena alma, que eu sempre falo. Que aquela situação te favoreceu de alguma maneira para que você pudesse crescer, aprender alguma coisa com aquilo. E quando você entende isso, você solta. E quando você solta, você permite prosperar em todas as áreas da sua vida. O perdão não acontece em nossa cabeça, mas no coração. Ele se desenrola quando extraímos a sabedoria das dádivas, até mesmo de nossas experiências e emoções mais sombrias, mais ruins, mais degradantes, enfim. O perdão é o corredor entre o passado e um futuro inimaginável. Gente, a mente não consegue imaginar. Às vezes não acontece alguma coisa na sua vida que você fala assim, nossa, eu jamais poderia imaginar, sabe? Eu imaginei de um jeito e aconteceu muito melhor. Nossa Senhora, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Desse jeito, não. Eu imaginei isso, eu queria isso, mas assim, foi muito melhor. Se você parar pra pensar, é sempre muito melhor. Os planos de Deus são sempre maiores. Para pra pensar. Sai do cabeção, usa o teu coração. E é esse corredor, sabe? É um corredor entre o passado e o futuro inimaginável. Onde você quer olhar? Você tem escolha. Histórias assim demonstram que todos nós estamos vivendo de acordo com um plano maior. É isso que eu tô falando, ó. Vê a história da pequena alma. Todos nós estamos vivendo de acordo com um plano maior e que, de fato, tudo acontece por um motivo. Nada acontece por acidente. Nada acontece a um homem que não seja próprio do homem. Nada acontece por acidente, não há coincidências. Estamos sempre evoluindo, estando ou não conscientes disso. Frequentemente, estamos sempre evoluindo, porque senão, gente, a gente estaria na época das cavernas ainda, andando com roda quadrada. Quem que inventou a roda redonda? Quem que inventou? Alguém que falou assim, peraí, eu acho que se a gente ajustar essas pontas dessa roda aqui, vai andar com mais facilidade. E assim foi evoluindo a raça, tudo. Mesmo que ainda o cabeção acredite que estamos evoluindo, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas sabe, mesmo que às vezes o cabeção às vezes acredite isso. Eu não acredito no ser humano. Que o ser humano tá perdido, que eu gosto mais dos cachorros do que o ser humano. E você não é ser humano não, né, meu amor? Você não é ser humano não, você é um animal também, né? Eu prefiro os animais do que o ser humano. Você não é ser humano, né? Você é um ET. Sei lá o que você é. Você é uma coisa esquisita, igual eu. Ai, quando eu uso essa palavra, gente. Nossa Senhora, eu amava muito o Gasparito. Mas assim, tá entendendo?
E não que eu não gosto, meu Deus, eu amo também. Mas é muita, é muito egóico, é muito, é muita falta de amor próprio, é muita falta de entendimento sobre a vida, essa fala. Gosto mais dos animais do que do ser humano. Só reflita. Peraí, que eu me perdi. Aqui, né? Estamos sempre evoluindo, estando ou não conscientes disso. Frequentemente, essa evolução é dolorosa, mas a dor serve como um propósito importante. A dor serve como um propósito importante. Ela é o ingrediente necessário para a nossa receita divina. Ao sentir a dor da solidão, nosso coração se abre para sentir mais amor. Tá entendendo a dualidade? Tá entendendo como funciona? Expanda a sua consciência para ver além do que os seus olhos aqui estão vendo. Faz igual o pequeno príncipe. Sabe? O invisível. Como é que é? Como é que é a frase? É invisível aos olhos. Eu sei que vocês sabem. Coloca aqui, ó, a frase. Tô tentando lembrar aqui, mas não vou lembrar. Chega, não vou lembrar. Então, ela é o ingrediente necessário para a nossa receita divina. Ao sentir a dor da solidão, o nosso coração se abre para sentir mais amor. Ao superar as pessoas e situações que nos oprimiram, percebemos a profundidade da nossa força. Quando estamos dispostos a reconhecer que a dor, os traumas e as mágoas realmente nos equiparam com a sabedoria essencial para o crescimento, naturalmente perdoamos e até abençoamos aqueles que entraram em nossa vida para nos ensinar essas lições difíceis. Tá aí a história da pequena alma, vocês precisam conhecer, e se já conhecem, se conectem, se lembrem sempre disso. Você conhece a história da pequena alma? Coloca aqui, se você conhece ou não. Comenta aqui, você também, tô gravando aqui, gente. Comenta aqui. Se você não conhece, eu vou postar. Eu vou postar, eu vou ver. E vou postar. Eu vou ler ela. Melhor, vou ler ela.